Paz do Senhor, obreiros, tudo bem? Fechamos a primeira semana do estudo, formação de obreiros. Já fiz as perguntinhas da semana, todo mundo respondeu. Acho que se faltou foram 2 pessoas só, né? Que acho que faltaram responder. Mas o restante eu vou entender que vão continuar estudando, né? Tirando essas 2 pessoas que não me responderam. O restante, eu creio, 2 pessoas daqui de Petrópolis, né? Porque a nossa Bispa Marilza, da igreja de Petrópolis, e a pastora Celina não está dentro do, né, dessa... elas estão de, como se diz, opção delas, quererem ou não. Né? Mas dos obreiros, que eu gostaria que todos fizessem daqui de Petrópolis, só 2 que não optaram por não fazer, amém. Né? A gente vai respeitar, como havia dito, que vai ser respeitado, né? Vamos deixar tudo na mão de Deus. Vamos continuar aqui, dar continuidade aqui ao nosso estudo, com o tema de hoje, que é líderes da paz. Vamos lá? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, entrando nessa segunda semana do estudo, formação de obreiros, hoje vamos falar sobre líderes da paz. Pedimos que o Senhor seja o professor, que sejamos os alunos, que sejamos obedientes, Senhor, e respeitoso com a Tua palavra, com o Teu ensinamento. E pedimos que o Senhor nos ajude não só a aprender, mas a praticá-la em nome de Jesus. Amém. Líder da paz é o tema da aula de hoje. Consideremos agora a atitude que permite que os líderes sejam instrumento da paz e harmonia, no lar, no trabalho e na igreja. Primeiro tópico de um líder da paz é não ser arrogante. Arrogar é ter como próprio atribuir-se a si. Disse de arrogar-se, o direito de. O indivíduo arrogante, ele é altivo, orgulhoso, pretensioso, teimoso. Ele pensa que nunca erra, que jamais admite que cometeu erro, sempre acaba fazendo o que quer. Se tiver que entregar os pontos, ele o faz resmungando. Está bem, diz ele, mas acho que esta não é a melhor maneira de resolver o assunto. A pessoa arrogante, até aceita, até acata a autoridade, mas acata sempre discordando da autoridade. Nunca consegue ser humilde o bastante para dizer, eu estou errado e, né, a minha autoridade, aquela pessoa que pode ser até nem ser a autoridade, aquela outra pessoa está certa. A pessoa que não é arrogante dá razão até para uma criança, mas o arrogante quer sempre ter razão. A pessoa arrogante, ela age como um ditador, né, dentro do seu lar, um ditador no seu cotidiano, e a tendência de ser assim no trabalho, na igreja, onde ele está, a última palavra é dela, tem que ser do jeito que aquela pessoa quer, e quem for contra ela, né, acaba estando errado, só ela que acerta, só essa pessoa arrogante que acerta, na visão dela. A pessoa arrogante toma as decisões e os outros quase nada pode dizer ou fazer, senão se curvar à sua vontade, pelo menos na sua presença, né? Ela não abre para diálogo, para opinião, não conversa, não aceita opções, não aceita ideias. Ela impõe aquela opinião e acabou, vai ser assim e acabou. Então, um líder, né, um obreiro da paz não pode ser assim, não pode ser arrogante. Isso não é legal, isso não é da paz, isso não é de Deus. A palavra grega traduzida por arrogante em Tito, capítulo 1, versículo 7, só aparece em mais um outro lugar no Novo Testamento, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Aqui foi usado num contexto mais amplo, rico em significado. Trata-se de um caso extremo de arrogância. Pedro, por exemplo, adverte os cristãos contra os falsos mestres e diz como reconhecê-los. Eles seguirão a sua prática libertina
e movida por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de 2 a 3. Eles menosprezam qualquer governo que não esteja em acordo com o que eles querem. Serão atrevidos e arrogantes. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10. O seu coração será exercitado na avareza. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14. E falarão palavras jacciosas da vaidade. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 18. O perfil está claro. O homem arrogante é um homem egocentralizado. Então, aqui já é a primeira coisa que uma pessoa, que um líder irrepreensível não, que um líder da paz não pode ser arrogante. Também não deve ser irascível. Não irascível. Tito capítulo 1, versículo 7, o líder cristão não pode ser irascível. Não pode irritar-se ou encolerizar-se com facilidade. Não pode perder as estribeiras com facilidade. Não pode ser pavio curto. Jesus se irou sim, mas não se irava toda hora, né? Nem toda ira é pecado. Claro que há momentos que a gente se ira, se revolta. É até bíblico ali a passagem de Jesus. Mas uma pessoa irascível é aquela que tudo, qualquer coisinha, pronto, ela já fica irritada. A Bíblia fala da ira de Deus, lá em Salmo 76, versículo 7. Também em João, capítulo 3, versículo 36. Mas esta tem o sentido de justiça e indignação. Então não pega qualquer coisinha que você achar aí que pode, sai cirando e falando que até Jesus cirou, você também pode não. Porque a ira de Jesus, a ira de Deus, ela foi movida pela justiça e indignação. Salmo capítulo 7, versículo 11, e justo juízo também foi o motivo da ira de Jesus. Está em Romanos capítulo 2, versículo de 5 a 10 e Efésios capítulo 5, versículo 6. Jesus manifestou-se indignação repetidas vezes durante o seu ministério terreno. Marcos capítulo 3, versículo 5, João capítulo 2, versículo de 13 a 17. Os cristãos, consequentemente, podem e devem irar-se, manifestando a sua indignação e reprovação ante o pecado. De fato, há uma grande necessidade de mais indignação contra o mundo de hoje. Devemos, diante do mal descarado, ficar indignados e não tolerantes, zangados e não apáticos. Deus odeia o pecado e o seu povo deve odiá-lo também. Se o mal desperta sua ira, também deve despertar a nossa. Veja Números capítulo 16, versículo 1, 1 Samuel capítulo 11, versículo 6 e Salmo capítulo 119, versículo 3. Ao mesmo tempo, devemos nos lembrar de que nós próprios somos pecadores, inclinados à intemperança e à vaidade. Precisamos vigiar essa nossa ira santa e cuidar para que não se transforme em ira pecaminosa. Veja Salmo capítulo 4, versículo 4 e Efésios capítulo 4, versículo de 26 a 27. Nessa última passagem, Paulo tem o cuidado de equilibrar sua expressão permissiva, irai-vos, com 3 negativas: não pequei, não pequeis. Devemos assegurar-nos de que a nossa ira esteja livre de orgulho, ofendido, de despeito da malícia, da animosidade de espírito ou de vingança. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Isso quer dizer que pequeis acelerando a ira. Não deixeis que degenere esse ressentimento. Veja Oséias, versículo 31 e 32.
nem deis lugar ao diabo, porque ele sabe quão fina é a linha entre a ira santa e a ira pecaminosa, e quão difícil é para nós encontrar um uso responsável para a ira. O diabo gosta de ficar espreitando a pessoa zangada, esperando poder tirar proveito da situação ao provocá-la para o ódio ou a violência ou a um rompimento de comunhão. Amém? Também uma pessoa da paz não pode ser violento. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3 e Tito capítulo 1, versículo 7. O que Paulo condena aqui é a atitude agressiva, que resulta da ira pecaminosa. Há indivíduos que parecem estar sempre com o punho cerrado, prontos para uma briga. São iracundos, belicosos, porque Deus se agradou da oferta de Abel e não a sua, Caim. Irou-se sobremaneira e acabou matando o irmão. Gênesis capítulo 4, versículo de 4 a 8. Moisés tornou-se um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Números capítulo 12 e versículo 3. Mas ele também teve os seus problemas com ira, que genera sua raiva, e por fim a violência. Veja em Êxodo capítulo 2, versículo 11 e 12, Êxodo capítulo 32, versículo 19, Números capítulo 20, versículo 11, com os versículos 8 e 12. Tiago e João, discípulos de Jesus, intentaram pedir fogo do céu para consumir o samaritano que não quiseram hospedá-los, a eles e a Jesus, lá em Lucas capítulo 9, versículo 54. Porém, outro fator aqui que um líder da paz não pode ser, esse aqui no caso, ele deve ser cordato. Tito capítulo 3, versículo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 18 e Tiago capítulo 3 e versículo 17. Nessa última passagem descreve-se a sabedoria lá do alto. Esta é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena e misericordiosa. Esta é a ideia. O crente cordato é diferentemente oposto ao iracundo. Ainda que jamais compromete-se a verdade bíblica, ele jamais compromete a verdade bíblica, ele está disposto a ceder quando a questão envolvida carece de importância real e mais ainda quando se trata do seu próprio direito. Isso ele faz no espírito de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes justiça ou dano. Outra coisa que um líder da paz deve procurar evitar, né, ele tem que ser o inimigo de contendas. Ele deve evitar contendas. Esta expressão ela é ainda mais abrangente que a anterior, pois uma pessoa pode não estar inclinada a brigas e contenda e todavia gostar de contenda, de palavras. Veja 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11 e 12, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, 1 Timóteo capítulo 1, versículo de 3 a 7, Tito capítulo 3, versículo 9 e especialmente 2 Timóteo capítulo 2, versículo de 23 ao 25. Na próxima aula amanhã eu trago para você o líder e o dinheiro. Até lá, Deus te abençoe e a paz.